Olá, queridos, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, onde você estiver nesse momento. Nós chegamos aqui, mais uma finalização da nossa querida, amada série Desobstrução Emocional. Aprendemos aí sobre libertação de traumas passados, quebra de padrões negativos, desbloqueios energéticos. E hoje nós vamos falar sobre restauração, fazendo tudo novo. Olha que maravilha, chegamos ao dia 1º de maio. Olha que legal. Eu estou muito feliz, bastante feedback de algumas pessoas. Deus possa continuar entregando aquilo que Ele tem realmente, verdadeiramente me colocado na terra para entregar. E eu creio, queridos, que tudo que Deus faz é perfeito. Porque quando Ele determina algo e quando a gente cumpre, é saudável, sabe? É maravilhoso ver o quanto Deus ele nos capacita a fazer coisas que realmente a gente não espera. Esse estudo eu fiz ele totalmente baseado no que eu vivi, no que eu estou vivendo, no que eu aprendi, no que eu fiz que é certo. E também enviei para algumas amigas psicólogas, terapeutas e concordaram plenamente com tudo que está escrito aqui a ser feito, que é o que podemos aí estar identificando para liberar os bloqueios. Tem muitos bloqueios que nós temos e precisamos liberar na nossa vida, na nossa casa, em meio às circunstâncias que nós vivemos. Precisamos entender o trabalhar do Senhor a cada momento. Deus tem me ensinado muito através da palavra dele. Eu acredito e creio que estamos em um momento de declarar as nossas bênçãos que está sobre a nossa vida. Deus já derramou as bênçãos. A gente não tem que ficar mais criando dúvida sobre o que Deus tem para nós. Sabe, queridos, às vezes criamos sofismas que não existem e precisamos ser mais claros com aquilo que Deus tem para nós. Então, após identificar e liberar os bloqueios emocionais, como aqui foi feito, para a gente finalizar aqui, né, um pouquinho, é essencial construir um novo caminho, onde a nossa mente ela é o quê? Ela é uma fonte. Nosso coração ele tem que estar alinhado com a paz de Deus. Sabe, hoje eu posso identificar a paz de Deus com clareza, porque antes eu não conseguia. Manter uma cura emocional, ela exige intencionalmente habilidades saudáveis, sabe? Um relacionamento profundo com Deus. E quando nós abrimos o nosso coração, fica mais fácil para a gente estar relatando tudo aqui que eu estou relatando para vocês. Não era fácil para a minha vida. Era mais fácil eu falar com pessoas que não iam resolver minha situação, que eu estava ali jogando fora tudo aquilo que Deus provavelmente iria fazer lá ou teria feito antes na minha história, sabe? Esse capítulo ele vai ajudar você muito a entender como manter um equilíbrio emocional e a importância da gratidão, da renovação dentro do nosso interior. O plano de Deus, quando ele entra em ação, Deus ele é muito prático, porque ele quer que a gente viva com leveza e não com pesos, né? Mas pastora, como é que eu vou conseguir manter uma vida equilibrada? A gente entende que a vida emocional e equilibrada, ela não significa ausência de desafios, mas capacidade de enfrentar sem ser dominado por eles. Quando eu escrevi algumas coisas aqui para que vocês possam anotar aí, onde vocês estão, e até refletir sobre isso. Algumas coisas práticas são essenciais para manter o equilíbrio. Como assim, pastora? Como fortalecer a minha comunhão com Deus, como aqui havia dito. Eu já tinha uma intimidade com Deus, mas eu precisava me fortalecer e fortalecer a minha comunhão com Ele. Porque quando eu não fortalecia, eu me sentia fraca, eu me sentia uma pessoa mais fragilizada. E isso não me ajudava a fazer uma oração com um hábito mais diário. Eu fazia, mas não era com hábitos diários. Eu tinha paradas, né? De vez em quando
eu fazia, outras não. Aquilo ali criava o quê? Criava meio que um espaço. E Deus não se agradava daquilo, porque eu precisava aprender a administrar minhas emoções. E para isso eu precisava fortalecer a minha comunhão com Ele. Então, primeiro, fazer uma oração e da leitura da palavra todos os dias tem que haver um hábito diário. É tanto que virou até, não sei se vocês perceberam, as pessoas lerem mais, graças a Deus, existem aí vários devocionais. Perdão, queridos, barulhinho aqui na rua. Existem aí vários devocionais diários. Inclusive, eu escrevi um, tá, gente? Meu devocional, porque dele por ele, é um devocional diário. Um devocional que traz aí muitas coisas bacanas, como a palavra diária. Aí vem a explicação da palavra, em seguida vem a oração diária, vem um desafio diário. Então, tudo isso foram segredos que Deus determinou para a minha história. Eu não pensava em escrever um livro. Da forma que eu escrevi, não. Mas Jesus me ensinou que eu tinha que aprender a colocar em prática os meus sonhos. E quando nós determinamos a colocar em prática os nossos sonhos, nós aprendemos o quê? A não ignorar o que a gente sente. Então, eu comecei a levar tudo para Deus. Ao invés de levar para as pessoas que não iam resolver, eu comecei a levar para Deus. Sabe? Eu comecei a escrever as minhas emoções. Todas as vezes, eu sempre gostei de escrever o que eu sentia. Eu nunca gostei de escrever o que eu achava que poderia ser. Mas eu gostava de escrever, sempre gostei o que eu estou sentindo. Sabe? Isso me ajudava a praticar uma autorreflexão e ter um autoconhecimento, não somente da palavra, mas também de poder refletir mais sobre a minha vida, cuidar mais da minha mente, entende? O meu corpo, eu estava tão assim que eu ainda estava meio que paralisada. Eu falei, não, Jesus, não é possível. Eu estava tão paralisada, tão inércia, que eu parei com tudo. E Deus, Ele não quer que nós fiquemos assim. Ele quer que a gente cuide do corpo, da mente, porque nós somos templos do Espírito Santo, sabe? E quando Deus fala sobre a alimentação saudável, eu falava assim, como é que eu vou? Eu amo comer coisas saudáveis, eu gosto, eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas quando pintava a cor da compulsão, eu não hesitava em ir lá e me encher de doces. Então isso não é cuidar do corpo e nem da mente. Isso não é ter uma alimentação saudável. Isso não é buscar momentos de descanso para minha mente. É buscar se preencher com coisas vazias. Então, evite excessos de informações negativas em redes sociais tóxicas. Eu parei de seguir muita gente em rede social. Por quê? Porque não me agregavam a nada. Entendem? Alguns amigos eu ainda até sigo, mas outras pessoas que não me agregam aquilo que Deus tem para a minha vida ou que vão agregar algum tipo de informação que pode ser legal, edificante, eu não sigo. Algumas redes sociais até tenho que mudar isso aí, mas já estou deixando de seguir. Então, isso me ensinou muito a evitar excessos, sabe? Porque isso só vai o quê? Só vai trazer mais lixo. E lixo a gente vê aí toda hora. A gente nunca liga um jornal para ter notícias boas, sabe? Muitas vezes as questões pessoais que nós temos para resolver e a gente quer buscar um momento de descanso para tentar meditar, para tentar buscar ali uma solução, a gente não consegue. Porque as informações são tantas informações que a gente acaba e as más influências intoxica.
muitas coisas. Então, certifique-se de boas influências. Escolha estar perto de pessoas que edificam a tua fé. Tenha mentores espirituais que possam te orientar. Sabe, quando a gente passa a alimentar a nossa mente com conteúdos positivos, bíblicos, a gente começa o quê? A ter uma sabedoria nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Começamos a trabalhar melhor, começamos a dar importância à gratidão. A gente começa o quê? A ser renovada interiormente. Então, a gratidão é uma das formas mais poderosas de renovar nossa mente. Por quê? Porque ela traz paz emocional. Quando nós agradecemos, nós tiramos o foco dos problemas, nós olhamos o quê? Mas para o que Deus faz. Sabe como é que você fica grato? É quando você começa a visitar locais onde tem pessoas que precisam mais do que você. Ou você escuta uma história mais triste do que a sua. Aí você para pensar e você até diminui a sua ansiedade e o estresse, quando você pratica a gratidão. Fortalece a sua fé, a sua confiança em Deus ela é firmada. Você passa a ensinado a valorizar mais o seu presente momento. Então, eu passei a desenvolver o hábito da gratidão, porque isso era uma coisa que eu não é que eu sentia dificuldade, mas de 3 anos, até o ano de 2024, 2021, 2022, 2023, até o meio do ano de 3 anos e meio, 2021 até o meio do ano de 2024. Eu fiquei uma pessoa meio que ingrata não pelas coisas que Deus me entregava, mas uma pessoa que ela tá cega, ela não tem visão, ela fica uma pessoa inércia, parada no meio do caminho, ela não tem conexões fortes que ela pode ali estar bem com ela mesma, e isso dificulta muito expressar a gratidão, principalmente em oração, sabe, agradecer a Deus por tudo e pelos desafios, porque os desafios diários, eles sempre vão existir, mas quando a gente passa a praticar os desafios com gratidão, a gente passa o quê? A ver com frequência o nosso valor nas pequenas bênçãos do dia a dia, sabe? E Deus, ele tem um plano de ação para a nossa vida. A todo momento, ele tem um plano de ação. E uma das coisas que eu quero que vocês anotem aí é quais são as emoções que você precisa aprender a administrar melhor. Eu precisava muito administrar as minhas emoções com relação ao meu julgamento a mim mesma, julgar a mim mesma, por não conseguir fazer as coisas e me auto-sabotar comigo mesma. Isso é variado nas emoções. E o que eu posso fazer diariamente para fortalecer a minha fé e minha comunhão com Deus? Eu estava tão cheia dentro das minhas emoções que eu não conseguia ter uma vida diária para fortalecer a minha fé, porque eu estava cansada, mesmo escrevendo o devocional em 2024, eu escrevi meu devocional em 2024, perdi a minha mãe em 2023, foi uma dor muito profunda, e em 2024 as madrugadas eu acordava, não conseguia dormir, então aquilo ali me desestabilizou muito, tanto na minha saúde como nas minhas emoções. Eu não sabia administrar diariamente aquilo que Deus tinha para minha vida, eu criei maus hábitos, eu fiquei uma pessoa negativa por questões aí de 3 anos e meio. Então, isso foi preciso eu mudar. Para ter um equilíbrio emocional, eu preciso mudar. Eu ainda estou mudando, porque nada acontece da noite para o dia. Então, 3 coisas que eu sou grato hoje, eu quero que vocês anotem aí, ó. Vou falar para vocês. Situações que eu posso fazer um plano de ação, para que eu possa levar uma vida mais leve, colocar em prática o que eu posso aprender. Quais são as emoções que eu preciso aprender a administrar melhor? O que eu posso fazer diariamente para fortalecer minha fé e comunhão com Deus? Quais são os hábitos negativos que eu preciso mudar para ter mais equilíbrio emocional? E 3 coisas pelas quais eu sou grata hoje. E quais são as pequenas atitudes que eu posso tomar para ter uma vida mais leve e feliz?
Então, tudo isso me ajudou muito a criar dentro de mim um novo caminho emocional, onde eu posso exigir de mim mais disciplina, mais esforço. Claro que tem coisas que eu ainda estou trabalhando, como, por exemplo, ir à academia. Gente, eu não gosto. Eu não vou mentir, eu não gosto. Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça, né? E você já se perguntou por que mesmo que depois de tantas decisões conscientes de mudar, tantas vezes nós nos vemos voltando para os mesmos padrões, mesmos ciclos, né? Mas, pastora, tudo isso que foi dado aqui, a verdade é que eu sinto o seguinte, é que pessoas vivem uma guerra silenciosa, sabe? Pessoas aqui precisam aprender dentro delas que a mudança ela tem que existir. Pessoas aqui vivem, sorriem, trabalham, servem, mas por dentro estão carregando pesos que ninguém vê. E por mais que tentem seguir em frente, não conseguem, porque tem uma confusão interna de sentimentos que nunca foram ali tratados. E eu era assim. Quando eu comecei a reconhecer os meus sentimentos, eu comecei a trabalhar minhas emoções. E hoje eu quero te conduzir por esse caminho novo. Antes de terminar tudo isso aqui. Porque o caminho novo, ele é um caminho bonito, é um caminho possível, é um caminho de leveza e é um caminho que traz paz interior, de alinhamento entre a mente, o coração e o espírito. Um caminho onde não apenas as feridas são conhecidas, mas também você precisa exigir de você a decisão prática, de persistência de fé para ser conduzido para algo novo. Porque Deus, ele tem tudo que você enfrentou, Deus, ele conhece o seu coração. Sabe? Quando a gente enfrenta situações que a gente nem pensa que vai vencer, de repente a gente consegue. E a gente passa a ver que sempre existe um novo caminho. Sempre existe um novo caminho sendo preparado. E não é esse pavimento de perfeição que você está. Mas pastor, olha a luta que eu estou. Nada é perfeito. Nada é construído sem coragem. Tudo que nós temos que construir é com coragem, nos sustentando por escolhas diárias que nós fazemos. E se nós não tivermos alinhados à vontade divina, a gente cai, porque a gente está em uma perseverança que a gente cria expectativas pela presença de Deus. E muitas vezes Deus silencia. A primeira coisa que você precisa entender é que muitas vezes o equilíbrio emocional não significa viver uma vida sem problemas, sabe? Todos esses exercícios que eu passei para vocês, não é só os exercícios que isso exige equilíbrio emocional. É quando você começa a atravessar desafios com você mesmo. Eu comecei a me desafiar. Falando aqui com vocês, eu também estou sendo curada. E quando nós começamos a nos desafiar, nós passamos o quê? A dominar nossos sentimentos. É quando a tristeza, ela pode até vir, mas ela não reina. É quando a raiva bate a porta, mas ela não encontra abrigo. É quando a ansiedade, ela aparece, mas você decide o quê? Entregar tudo para Deus, antes que ela consiga te engolir, sabe? E isso faz parte do alinhamento com Deus. Faz parte da conversa com Deus a qual eu falei com vocês. Deus, ele tem para cada um de nós grandes coisas. Em nenhum momento Deus disse que não tinha. Em nenhum momento Deus disse que não ia trazer as coisas boas que ele tem para cada um de nós. Sabe, quando a gente passa a entender que para manter um equilíbrio emocional é necessário a gente dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, gente, a liberdade ela não é a ausência da dor. A liberdade ela é o poder de sentir e reconhecer, administrar e continuar caminhando. Por quê? Porque se eu estou dando liberdade ao Espírito Santo de Deus, eu estou deixando ele caminhar. E aí ele começa. E aí nós começamos o quê? A fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Para abrir o nosso coração muitas vezes, requer de nós
encontrar realmente, verdadeiramente essa intimidade bacana com Deus. Mas como que eu vou fazer, pastora? São conexões, sabe? Você começa a se conectar. É a palavra, você e Deus. Não existe amiguinho, não existe fulano, beltrano, cicrano. Se você tem um esposo, amém, ore com ele. Mas a sua conexão com Deus, ela é só você e Deus. Os seus passos, quando tudo parecer balançar, Deus ele te guarda em perfeita paz. Porque aquele cujo propósito está firme é porque ele tem confiado. Então, essa promessa, ela é real, mas ela só se cumpre para quem escolhe confiar. Então, confiar é uma palavra muito complicada diante de quem está em meio à adversidade. Quem está com dor não quer saber de conselhos. Quem está com dor quer saber do remédio para passar a sua dor. Então, não adianta eu falar aqui, você está com a sua dor intensa. Se você precisa de um remédio, para que ela venha aliviar. Não é que você está ignorando, mas você está passando a dar mais acesso ao que você sente. Isso leva o seu sentimento ao altar, daquilo que você acha que é certo. Na realidade, Deus quer sentar com você para que você possa escrever onde dói, refletir sobre as suas ações, aprender com seus próprios processos. Porque quando nós passamos a escutar a Deus, nós também passamos a entender. Enquanto nós não entendemos, nós não nos curamos. Isso vai além do espiritual, porque o corpo e a mente precisam de atenção. E eu sei que muitas vezes tem pessoas aqui que estão estagnadas. Eu vou tomar uma água. Estão estagnadas dentro de alguma área da sua vida. Isso faz você parar, você não respeitar a você mesmo. Isso não te fortalece. Isso começa a te levar mais para longe de Deus. E você precisa o quê? Lembrar das promessas. Lembrar de quem pode te ajudar a ir para frente. As boas companhias, elas não são um luxo, elas são uma necessidade para quem quer permanecer livre. Eu orei muito para Deus arrancar pessoas da minha vida. E eu tirei, eu arranquei. Deus arrancou. Deus foi tirando. E por último agora está sendo tirado pessoas de um grupo que eu sempre amei. Mas o Senhor falou que nem todo mundo tem o mesmo compromisso que eu tenho. Então, se tem algo que transforma, é a gratidão. A gratidão, ela é lente que muda a nossa perspectiva. Eu sou grata a Deus. Eu sou grata às pessoas que passaram e passam pela minha vida e as que estão também. Porque quando a gente agradece, algo muda dentro da gente. A ansiedade perde a força, como aqui foi dito. A tristeza diminui. O nosso foco, ele muda. A gente passa a fazer coisas que a gente não enxergava. Que era fácil, tão fácil, e a gente tinha dificuldade para fazer. E a gente precisa o quê? Deixar que esse hábito habite dentro de nós. Então, não esperar por grandes milagres para ser grato. Começar pelas pequenas bênçãos, sabe? Aquelas que eu tenho como, por exemplo, respirar e abrir os olhos. Isso é falar com Deus. Isso é falar sobre as coisas boas. Isso é dizer obrigado várias vezes. É celebrar o que eu já tenho, mesmo sendo pouco. É caminhar em rumo ao que ainda não chegou, mesmo em meio à adversidade. Porque quando nós somos gratos, nós atraímos a paz. E quando a gente atrai aquilo que é bom, o ambiente ele é curado e ele começa a florescer. Então Deus ele nos ensina hoje que a gente precisa de um plano de ação. Da transformação, para ela acontecer, a gente precisa ter boas intenções, a gente precisa estar com decisões práticas, com as emoções alinhadas, porque ainda que nós precisamos administrar melhor, não é mesmo? Há muita gente aqui precisa, eu preciso ainda. Então, a gente passa o quê? A ter hábitos que nós precisamos abandonar. E o que eu preciso começar para fazer? Para fazer hoje ainda, pastora, tudo que foi falado aqui, eu preciso de comunhão com Deus.
Eu preciso entender o que me foi roubado, o que me tirou a minha paz, para que eu saísse da minha rotina. E quais são as atitudes que podem me conduzir a uma vida mais leve. Então não espere por mudanças drásticas. Pequenas mudanças, elas feitas através da sua consciência, elas geram grandes transformações. Sabe, quando eu me lembro sobre as ansiedades que eu vivia, eu entendia que ali não era a minha fraqueza, mas era a falta de sabedoria, era a falta de confiança em Deus. E saber que você precisa carregar tudo sozinho, amados, isso é ter consciência que Deus existe. É ter consciência que Deus existe. Mas quando você entende que Ele te sustenta, te fortalece, te guia, te renova todos os dias, você começa o quê? A não deixar que o medo tome conta, a tirar as dúvidas dos seus pensamentos. Você não cai, você continua. Em nenhum momento eu caí, mas eu fui vítima de mim mesma, pelo fato de deixar que as minhas emoções fossem cercadas por maus hábitos. E hoje eu passo a olhar para trás, eu posso perceber que não é mais quem começou aquela jornada lá, não é mais aquela que está aqui dentro de mim, porque eu mudei. Então essa mudança, ela é o início de um novo tempo. Quando eu entendi isso, eu passei a viver com mais paz, sabe? Quando eu chego aqui nesse momento, estou falando aqui com vocês, eu quero que você olhe nesse momento para dentro de você. Perceba algo. Você está num recomeço da sua vida. Se você que tem acompanhado essa desobstrução emocional, essa série, você passa a recomeçar. Às vezes, recomeçar assusta, como um novo mês que está começando. Tem pessoas aqui que estão recomeçando a sua vida novamente. Porque talvez seja mais fácil recomeçar do que começar do zero. Ou seja, continuar. É mais fácil repetir padrões. É mais fácil construir algo novo? Será? Se é mais fácil? Mas eu quero te lembrar uma coisa nessa tarde. Deus não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você já foi transformado. Não é possível que uma sementinha não foi lançada durante esse percurso aí, desobstrução emocional. Então você não precisa mais voltar para os velhos caminhos. Você não precisa mais viver aprisionado às suas emoções que talvez te adoecem. Você não precisa mais carregar culpas que Jesus já levou por você. Você não precisa mais reviver ou conviver com pesos que não foram feitos para você. Quando eu entendi isso, foi criado dentro de mim uma leveza para liberdade e paz. E trazendo plenitude dentro da minha vida para que eu pudesse começar a minha vida com novas decisões. E manter o meu coração alinhado com a verdade de Deus. Porque assim, a desobstrução, ela passa a ser um processo contínuo na minha vida. Eu passo a cuidar, sabe, um jardim. Você vai lá todos os dias, tira uma erva daninha, rega novamente, expõe à luz a oração, aos poucos, vai florescendo tudo novo. Mas entenda, não basta ter começado, é preciso permanecer. Eu quero que você faça um compromisso hoje. Exija de você todos os dias que você possa escolher entregar suas emoções a Deus. Que você possa rejeitar os velhos pensamentos. Que você possa recusar a respeito dos mesmos padrões que você tem levado. Diga, eu escolho viver em paz e em liberdade. Isso é mais do que força, é verdade. Isso é mais do que vontade, isso é fé. Isso é confiança no Deus que começou a boa obra. E Ele prometeu, Ele vai completar. Às vezes parece difícil, parece que Ele está te chamando para uma cura parcial.
mas Ele não te chamou para uma cura parcial. Ele te chama e te chamou, Ele te chama e te chamou, perdão, para uma cura completa. Completa, sem parcialidade, porque Ele quer fazer a nova todas as coisas, começando pelo seu interior. Talvez você diga, mas eu ainda não tenho áreas que dói. Tudo bem, a cura ela é um processo. Pastora, mas isso aí não vai me servir. Tudo bem, a cura é um processo. Você pode até ter começado a trilhar um novo caminho e ainda está lidando com as velhas feridas. Sabe, as mesmas coisas. Mas agora eu quero dizer para você, você não está mais sozinho. Você já tem as ferramentas corretas. Então você segue a direção. Você tem a palavra. E isso é intimidade com o Espírito Santo. Então, Deus te trouxe até aqui esse vídeo para você entender que você está construindo algo duradouro dentro de você. Então, não ignore o que você está vivendo aqui dentro desse vídeo. Cada lágrima a ser derramada, cada oração que tenho eu feito, cada queda, cada recomeço que tenha acontecido de fato na tua história, tudo isso te moldou, tudo isso tem te ensinado, tudo isso tem te aproximado de Deus, certo? Ou não? Pastora, eu sou alguém que carrego dentro de mim a capacidade, mas eu não sei construir a esperança. Amados, quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Eu falei sobre isso ontem. Então, quando eu entrego, eu consigo entender que eu sou renovado. Quando eu agradeço, eu consigo entender que eu sou fortalecido. Isso é uma decisão de continuar, mesmo depois que tudo revela que eu preciso fazer. Eu preciso ser transformado dentro de mim. Porque você não é mais escravo daquilo que te feriu. Eu tenho falado isso aqui durante os vídeos. Você não é escravo, você não é prisioneiro das suas emoções. Muitas coisas estão te paralisando porque você não tem aprendido a reconhecer que você precisa se tratar, que você precisa curar, que você precisa recomeçar com Deus. Você precisa saber o que é mais lindo. É que a sua jornada não termina aqui. Sabe? Como assim a minha jornada não termina aqui? Ela continua. Ela se aprofunda. Ela se expande depois desses vídeos. Porque você passou a ter conhecimentos que talvez você não tinha. Aí você vai olhar para trás, você vai perceber, uau, como eu cresci. Se você estiver realmente disposto à mudança. Como eu mudei. Como eu sou renovado. Então, guarde isso. Você precisa proteger o que Deus está construindo. Então, mantenha-se vigilante. Alimente a sua alma com a verdade. Certifique-se que gente boa está próximo de você. Pessoas que você possa aprender com elas. Não pessoas tóxicas, pessoas invejosas. Pessoas que querem tirar de você aquilo que você não tem. Pessoas que eu digo não tem, queridos, pelo fato, muitas pessoas têm uma condição melhor que a sua e você não tem tanta condição que ela, mas ela te inveja. Porque o que ela quer de você, você não pode dar. É seu, é essência. Essência não se dá. Essência não se entrega. Uma roupa até pode ser, você tira ali e entrega para a pessoa e dá para ela. Mas a sua essência você não pode dar. Então, aprenda a se proteger, porque Deus ele está construindo. Deus está alinhando você, a sua alma, dentro de uma verdade. Então, se cerque, certifique-se de que Deus está verdadeiramente construindo a sua identidade, para que você nunca venha se esquecer disso. Porque a sua identidade, ela não está no que te feriu, ela está no que disseram, ela está no que Deus disse sobre você, não no que disseram lá sobre você. Sabe? Porque o que dizem sobre nós
Os traumas são os nossos defeitos, que provavelmente são aumentados. Né? Se a pessoa vê um defeito de você reclamando de uma coisa, fala que você passa o dia inteiro reclamando. Então, Deus não está nos traumas. Nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos nova criação. Porque esse é um tempo de andar leve, sabe? Eu entendo que é um tempo de ser livre. Um tempo de viver o que Deus sonhou para nós. Não apenas com palavras aqui não, tá, gente? Mas também temos que ter atitudes práticas, decisões consistentes, uma fé firme, uma caminhada contínua assim. Mas agora nós podemos ter uma base dentro desse estudo mais sólida. Porque antes, talvez eu carregava dentro de mim uma consciência que não queria se curar, mas precisava ser curada. Hoje eu entendo uma clareza emocional muito forte. Para que eu arme uma nova expectativa de vida, ou perspectiva de vida, eu preciso respirar fundo, olhar para frente, vá, sem medo. Vá, com medo mesmo e com coragem. Porque quando Deus ele determina uma nova história, ele determina, porque ele é o autor da nossa história. E é ele que nos dá capacidade para a gente olhar as coisas com mais firmeza, com mais determinação, sem sequer fechar os olhos em meio à circunstância. Nós possamos entregar hoje todos os momentos que nós vivemos, porque Deus ele está te revelando o seu coração, que você possa ser grato. Agradeça ao Espírito Santo que tem te conduzido até esse vídeo, com verdade, com luz, porque Deus hoje, ele quer que você reconheça que você precisa de um novo caminho. E um novo caminho, ele não é trilhado se ele não for reconhecido que ele precisa ser mudado. Muitas vezes, os caminhos causam dores, porque lá no passado, muitos espinhos te feriu. Mas a palavra do Senhor, ela é uma presença que nos traz segurança e nos arranca todo o medo. Então Deus ele nos entrega agora as nossas emoções restauradas. Tudo que estava confuso dentro de nós, Deus está trazendo aí clareza, porque Ele é fiel em nossas vidas. Tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que a gente não consegue resolver, Deus está colocando nos teus pés, para que você possa dizer assim, tá debaixo dos meus pés, problema, eu não quero que você chegue na minha cabeça, para que eu não possa ser tirado de mim a minha paz. Queridos, as nossas forças, elas precisam ser transformadas todos os dias, alinhadas pela graça. Que o amor restaurador do Senhor, ele possa te dar clareza, ele possa te renovar, limpar a tua mente, o teu coração, restaurar o teu interior, para que você possa entender que para o Senhor ajudar, é preciso você reconhecer que você precisa ser curado, sabe? Porque o Senhor, ele quer nos preservar, ele quer nos restaurar, nos proteger e nos dar uma nova jornada. Mas para isso, é preciso ser vigilante, disciplinado, firme em meio à nossa fé. Que o Senhor possa colocar em nós, coloca a mão no seu coração. Senhor, coloca em mim, no dia de hoje, hábitos saudáveis, pensamentos alinhados contigo, atitudes que possam refletir a nova identidade que temos em Cristo Jesus. Pai, nos ensina a viver com gratidão, a ver a beleza, mesmo nos dias difíceis, a escolher a leveza, a paz e a esperança. E por acaso, Senhor, se eu tropeçar, me ajuda a levantar com maturidade, com fé, com coragem, porque agora eu sei que eu não estou mais sozinha, mas o Senhor está conosco. Em cada passo, o Senhor me ensina a tomar as decisões certas. Sela, Senhor, diante de mim esse compromisso, a viver em paz, em liberdade, a escolher, a servir tudo que eu sou, tudo que eu tenho escolhido. Espírito Santo de Deus, me ensina
a estar com os pensamentos alinhados aos teus. Me ensina a não carregar pesos que não são meus, a deixar o passado para trás, a seguir adiante com um novo coração leve e curado. Me ajuda a manter a minha mente firme na tua palavra, a perdoar todos os dias e a cultivar uma vida emocional saudável. Eu coloco a minha história, a minha alma, o meu futuro em tuas mãos, Senhor Jesus. E que o teu amor possa preencher cada espaço do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Que você possa, em nome de Jesus, estar aí recebendo de Deus essa restauração que traz vida, novo e renovo. Que Deus possa abençoar. Até aqui encerramos hoje. Amanhã eu vou trazer aí às 18 horas um novo recomeço. É uma série bem bonita. Ela traz várias situações aí, historinhas bíblicas, para que a gente possa meditar. O que a gente pode mudar nos dias de hoje. São hábitos que eu mudei e que tem transformado a minha vida e que eu queria trazer aqui para vocês. Amém? Deus possa abençoar vocês. Fiquem com o Papai do Céu. Um beijo no seu coração.